Irmãos, eu gostaria de estar com você trazendo um recado de Deus, uma palavra de Deus ao nosso coração, pedindo ao Senhor que fale conosco. Deus me levou a um texto da palavra de Deus, que há algum tempo eu ministrei aqui na igreja, mas com outro enfoque nessa noite. Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 31. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ide dizei àquela raposa que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite. Glória a Deus. Baixe sua fronte nessa noite. Paizinho querido, estamos felizes por estarmos mais uma vez nesta casa de oração. Felizes, ó Deus, porque o Senhor permitisse estarmos aqui mais uma vez, te adorando, entregando este culto à tua presença, ó Pai. Ó Deus, continua conosco, Pai, agora através da tua santa palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha incendiar esse lugar. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha quebrar cadeias. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite venha trazer salvação, venha trazer unção e graça neste lugar. Senhor, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Senhor, nessa noite. Que, Senhor, não seja mais uma vez, mas a tua presença continue firme, a tua presença, Senhor, continue poderosa nessa noite. Que o teu Espírito Santo, Senhor, continue, Senhor, levantando as nossas vidas a cada dia nesse lugar. É o que eu te peço, Senhor. Te louvo e te agradeço por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos essa noite sobre esse tema, caminhando até o fim da nossa jornada. Caminhando até o fim. Nós temos uma jornada nessa terra, irmãos. Cada um de nós que estamos vivendo nesses dias, nós sabemos que a nossa vida não é uma vida fácil. Sabemos que Jesus está conosco, mas existe, por outro lado, um inimigo que não quer com que você chegue lá, que você alcance o final da tua jornada. Há um inimigo que está sempre querendo nos espreitar na jornada dessa vida. Ele sabe o que você vai ganhar, porque ele sabe o que ele já perdeu. Ele sabe o que está preparado para mim e para você, porque tudo aquilo que está preparado para mim e para você, um dia ele viu na presença do Senhor. Um dia ele enxergou, mas ele perdeu tudo isso, porque foi desobediente ao Pai, se rebelou contra Deus no céu, e 1/3 dos anjos desceram do céu, foram expulsos
daquele lugar maravilhoso. Ele sabe o que te espera. Muitas vezes, irmãos, nós caminhamos, e caminhamos muitas vezes em grandes incertezas. Incertezas de que, será que amanhã eu vou estar vivo? Será que amanhã eu vou estar empregado? Será que amanhã eu vou ter uma minha família abençoada? Será que eu vou poder sustentar? Mas nós vivemos esses dias. Vivemos dias difíceis, dias maus. Você acha que Jesus, ele viveu seus dias? Foram dias fáceis? Não foram. A Bíblia nos conta aqui que Jesus estava realizando o seu ministério, e de repente alguém se levanta e diz: Jesus, foge, que vão te matar. Jesus, sai desse lugar, porque vão te destruir. Herodes, aquele que governava naqueles dias, Jesus, quando olha para ele, Jesus olha ele não como alguém poderoso para destruir o seu ministério. Jesus olha para ele como aquela raposinha. Diz aquela raposa, diz aquele que não é nada, diz para ele que eu continuo fazendo a obra de Deus, eu continuo expulsando no meu nome, eu continuo realizando a obra do Senhor através da minha vida, eu continuo exercendo o ministério que o Senhor colocou diante de mim. Hoje eu faço a obra, amanhã eu continuo fazendo, e depois de amanhã eu continuo no mesmo projeto, na mesma direção, na mesma unção, na mesma graça, irmãos. Irmão, você acha que é diferente comigo e com você? Você acha que as lutas, as batalhas, foi só para os grandes homens de Deus? Jesus também passou por isso. E Jesus nos dá o exemplo de que quando ele ouviu uma palavra que estava querendo destruir a sua vida, destruindo o seu ser, ele diz: olha, eu não parei, eu continuei fazendo aquilo que o Pai me mandou fazer. Eu não fiquei olhando para trás, eu não fiquei envolvido com os problemas existentes na minha vida. Não, eu continuei fazendo a obra, expulsando demônio, realizando milagres, fazendo a obra do Senhor, porque o olhar meu estava na presença do Pai, o olhar meu estava na presença de Deus, não estava nas coisas desse mundo. Aleluia! Deus não separou você para você viver esse tempo humilhado. Deus separou você para ser um vencedor. Ele sabe que você vai chegar lá. Então Jesus, ele começa a vivenciar esse caminho, mostrando o que importa que nós caminhemos os nossos dias, não olhando para aquilo que falam, para aquilo que dizem, para aquilo que estão falando de você, não olhando para a realidade das pessoas que tentam te destruir. Você tem que continuar avante, crendo no Deus do milagre que está sobre você. Você tem que continuar caminhando, crendo no Deus que separou você um dia, que deu uma unção de graça sobre a sua vida. Aleluia! Eu comecei a pensar, meu Deus, o que Jesus pode nos ensinar nesses caminhos em que ele viveu? O que Jesus pode nos mostrar através da sua experiência, que pode trazer para a gente, para esse tempo?
Eu comecei a olhar para a palavra de Deus e comecei a ver que Jesus, Ele diz que nós precisamos ter otimismo na nossa vida. Irmãos, para viver o pessimismo, nós já vivemos esse tempo. Estamos vivendo o quê? Uma nova criatura. Você agora é separado para viver uma promessa. Você é um homem e uma mulher de Deus separado para viver em milagres, viver uma vida de fé, porque é isso que Jesus quer com que nós vivamos nesse tempo. Por isso é importante nós sabermos que a nossa vida ela tem que ter um otimismo dentro da gente. Por quê? Não pela força que está diante de você, porque a força do homem não vai nos deixar caminhar, mas você caminha pela força do Senhor na sua vida. A Bíblia nos diz que Deus é maior aquele que vive dentro de nós do que aquele que vive no mundo. É por isso que você vai chegar lá, é por isso que você vai encontrar e você vai passar por cima dos seus problemas, por cima das suas dificuldades, porque há uma força de Deus dentro de você, há algo do Senhor dentro da tua vida, dentro da tua casa, há algo do Senhor preparado para que você passe por cima desses momentos adversos. Nós precisamos ser otimistas. Precisamos acreditar, ter fé. As pessoas estão perdendo a fé, porque estão olhando para os problemas, estão focando as necessidades. Irmão, irmã, muda o teu olhar. Em vez de você olhar para o problema, experimente olhar para o tamanho do seu Deus. E ver o que Ele faz. O que Ele opera. É interessante que isso já aconteceu com o povo do Senhor. Você se lembra quando Deus estava preparando a terra prometida? Deus fala assim, olha, manda 12 espias à terra, para espiar a terra. E ali eles escolhem uma pessoa de cada tribo. E ali eles vão, e passam um período de dias, e quando eles voltam, eles trazem um relatório. E o relatório que eles trazem é exatamente assim, olha, a terra que Deus nos deu, verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel. Verdadeiramente aquilo que o pai falou é uma verdade. Olha aqui, nós trouxemos um cacho de uva desse tamanho. Mas existem os gigantes. Mas existem as cidades fortificadas. Mas existem os povos, os heveus, os fariseus, os heteus. Existem os povos inimigos. E os gigantes, eles têm quase 3 metros de altura. E no final do relatório, eles dizem assim: nós nos sentimos como gafanhotos na presença do nosso inimigo. Quantas vezes você se sente assim? Esse relatório provocou um desespero. O povo ficou triste. O povo ficou desanimado. Daqueles 12, só 2, Josué e Caleb, chegam e falam: nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos passar por cima desses gigantes,
Nós vamos alcançar o milagre, nós vamos chegar lá, nós vamos destruir, porque não é nós, é o Senhor que está à frente. Mas aqueles homens olharam para trás e começou a haver uma apostasia daquele povo. Aquele povo falou assim: vamos voltar para o Egito, vamos voltar para aquilo que a gente fazia. Tu imagina o coração de Deus naquele momento. Tu pode imaginar o que passou diante do Senhor naquele instante. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente chega na nossa casa trazendo um relatório de desespero? Ou hoje na empresa, mulher, foi difícil, ouvi tanta coisa que me destruiu. Obrigado, Varão. Ouvi tanta coisa lá que me machucou. Eles estão falando em me mandar embora. Eles estão dizendo tantas coisas de mim. Quantas vezes a gente leva esse relatório para dentro da nossa casa? Relatório de desespero. Relatório de uma palavra de alguém que não foi do Senhor que falou. E a gente se sente encurralado. A mulher já fica preocupada, a mulher já põe a mão na cabeça, já fica preocupada, mas como é que vai ser? Como é que será? E ali já começa a briga, já começa o relacionamento começar a ter problemas. Porque em vez de chegar na casa e falar: olha, Deus foi bom comigo hoje, Deus me deu mais um dia de trabalho, Deus me conservou em vida, Deus me proveu as minhas necessidades, Deus sustentou o meu ser. Há uma diferença muito grande, irmãos, com relação ao nosso olhar, porque nós não podemos começar a olhar para a realidade em que está ao nosso redor. A realidade diante da gente é uma realidade de morte. Quando você olha para o lado, você vê gente desesperada. Você olha para o outro lado, você vê gente querendo se suicidar. Você olha para o outro lado, gente sem esperança, sem vida. Mas o Senhor alcançou você. Deus te deu uma nova vida. Deus te deu a chance de viver uma promessa maravilhosa diante dEle. E é nessa promessa que você tem que viver. É ela que você tem que viver. Que relatório você tem levado para a tua casa? Relatório de fé, relatório de esperança, ou você tem levado um relatório de desespero? Parou de confiar, parou de confiar, irmão. Deus te chamou para viver a promessa. Ele não disse que nesse mundo a gente não teria batalhas, não teria lutas, não teria dificuldades. Mas Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Eu, uma certa vez, eu estava no meu trabalho, e tinha uma pessoa do meu lado que me humilhava. Tinha uma pessoa do meu lado que falava mal para o chefe. Tinha uma pessoa que não me queria o meu bem. Odiava crente. Imagina. Aí, foi nesse momento que eu comecei a orar a Deus. Falei: Senhor,
estou nas tuas mãos. Ou o Senhor me honra, ou o Senhor me prepara a outro lugar. E depois de um certo período, Deus pegou essa pessoa e levou ele para São Paulo. Foi trabalhar em São Paulo. E eu, que não era chefe, passei a ser chefe. Deus me honrou. Passei a ser chefe de logística, responsável pelas coisas que tinha. O que parece aos nossos olhos, irmãos, muitas vezes não é aquilo que parece. O diabo ele tenta fazer você ter medo, intimidar você. O diabo tenta fazer você se encolher, você ficar triste, você ficar desanimado. Mas sabe de uma coisa, há um Deus por trás de tudo. Você precisa confiar nele. Você precisa ter o seu olhar na promessa do Senhor na sua vida. Seja otimista. Jesus, diante desse problema aqui, ele não ficou ali, com conversinha ali com o governador Herodes. Jesus não ficou ali com medinho, não. Eu continuo. Estou fazendo a obra. Hoje eu faço um milagre. Amanhã eu continuo fazendo. Depois de amanhã eu vou fazer de novo. Ele não se rendeu àquele espaço demoníaco que estava chegando diante dele. Mas ele simplesmente continuou firme, fazendo aquilo que o Pai mandou ele fazer. Deus está falando com você nessa noite. Continue caminhando. Continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Não tenha medo. Não se desespere. Fica firme. Seja otimista. Às vezes a alegria vai incomodar as pessoas. Às vezes a sua forma de se comportar vai trazer desespero. Não para você, mas para a pessoa que está querendo fazer para você. Você precisa ser assim. Jesus nos ensina que nós precisamos olhar para o alto. É interessante que a palavra de Deus ela nos fala que os nossos olhos agora já não devem mais estar aqui nesse mundo. Mas a palavra de Deus nos diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que a gente sejamos como águias. Como águias que vivem, irmão, nas alturas. Você sabia que uma águia, quando ela começa a pressentir uma tempestade, ela começa a ficar acima das nuvens. Ela sobe acima da tempestade para não ficar recebendo aquela situação. Nós precisamos viver assim. Irmãos, nós não estamos isentos das tempestades. A tempestade fala de problemas, de situações adversas. A tempestade fala de momentos adversos na nossa vida. Mas a gente precisa saber enfrentar a tempestade. Se lembra Jesus? Como é que Jesus enfrentou a tempestade? A tempestade estava ali e de repente Jesus estava andando sobre as águas. Uma outra vez, numa grande tempestade que estava ali, os discípulos ali estavam vendo que o barco ia quase afundar, Jesus estava dormindo. Lá na popa, tranquilo, sossegado. A tempestade para Jesus não é nada. Homens, e aqui quando passou aquela tempestade, Jesus olhou para ele, homens de pequena fé. Meu Deus,
gente precisa começar a olhar as coisas na forma como Deus olha, andando como águias, caminhando nessa vida em direção ao nosso alvo que Deus colocou para você. Jesus nos ensina que nós precisamos viver a vida em liberdade. Jesus não estava preso, irmãos, aos dogmas. Jesus não estava preso, irmão, a cativeiros do seu tempo. Jesus não estava preso a momentos em que o seu coração estava passando por necessidades, por problemas. Jesus não estava preso a emoções. Jesus não estava preso a amarguras, a ressentimentos, que muitas vezes estão diante da nossa vida. Por quê? Porque quando Jesus veio, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo disse: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Jesus viveu na liberdade. Irmãos, Jesus não está dizendo que a gente não vai ter problemas, mas Jesus está dizendo que nós precisamos saber como enfrentar esses problemas. Como você deve olhar, qual deve ser a tua posição, como você deve se posicionar diante desses problemas. É nessa hora que você mostra quem você é. É nesse momento em que você vai sentir o Espírito de Deus tocar o teu coração. É nesse momento em que você vai orar a Deus e vai falar: Senhor, Tu me fizeste uma promessa. Senhor, Tu me levantastes como Teu filho amado. Senhor, Tu tens sido o meu refúgio e a minha fortaleza. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Oh, aleluia! Irmãos, como é importante a gente entender que você nasceu para ser livre. Nós não estamos mais presos por essa religiosidade, não é? Você não vem aqui na igreja para mostrar para mim que você vem. Você vem aqui para Jesus. Você vem aqui para mostrar para o Senhor que você quer prestar um culto de adoração a Ele. Você não veio bater um cartão de ponto aqui, não. Você vem aqui para prestar adoração a Ele, somente a Ele, e por Ele, e para Ele, que são todas as coisas da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus, na sua caminhada, Ele não abriu mão dos seus amigos. Sabia disso? Você tem amigos? Você tem pessoas em que você pode se abrir? Você pode contar os problemas que você está vivendo? Jesus no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, Ele nos ensina uma realidade. Estava próximo à morte de Jesus. E Ele naquele momento, Lucas, Ele chama ali os discípulos, Pedro, Tiago, João, e falou: aqui, vem comigo aqui. Vamos orar junto. Vamos estar junto comigo aqui, que eu preciso de vocês. A minha vida está triste até a morte. A minha alma está triste. Jesus teve esse sentimento, irmão. Pedro, Tiago, João, ora comigo, eu não estou conseguindo passar por esse problema.
Você acha que Jesus, na qual era o nosso Salvador, não passou por momentos difíceis, e você acha que eu e você não precisamos das pessoas que estão ao nosso redor? A gente precisa de amigos que estão juntos com a gente na caminhada, que é aquele ombro em que você pode chorar naqueles momentos mais difíceis, é naquele momento em que você pode abrir o seu coração e dizer para ele: olha, eu estou passando por isso. Jesus fez isso. Jesus não abriu mão de ter amigos, de ter pessoas importantes, discípulos amados do lado dele. A gente precisa aos tê-los. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é super-crente. Todos nós estamos sujeitos às realizações desse mundo na nossa vida. A nossa vida não é só bênção, a nossa vida não é só lá no alto, não. Existem momentos da nossa vida que a gente passa por situações que a gente precisa de uma oração de um amigo, precisa de alguém que ore pela gente, estenda a mão. Teve um servo de Deus chamado Davi, que você conhece, um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que foi ungido rei, ele foi ungido rei, mas não pôde tomar posse do reino. Dá para tu imaginar isso? Tu receber uma unção de rei, mas não poder tomar posse do reino. E por 20 anos Davi permaneceu assim. 20 anos. O inimigo espreitando a vida de Davi. Saul tinha uma inveja tão grande daquilo que Davi fazia, do relacionamento que Davi tinha com Deus, das pessoas que falavam muito bem de Davi, não falavam de Saul. Saul se levanta, terrivelmente, mas Deus ali na casa de Saul, Deus levanta um amigo para Davi. Quem era? Era Jonatas, filho de Saul. Jonatas se tornou um amigo fiel de Davi, ali na qual Jonatas ajudava Davi, avisava Davi quando Saul queria matá-lo. Jonatas estava sempre presente ali com Davi naquele momento em que ele estava na casa de Saul. Mas a perseguição se tornou tão ferrenha, tão difícil, que Davi teve que fugir. E a Bíblia diz que ele fugiu para Naiote. Fugiu para Naiote. Sabe o que é Naiote? Terra de profetas. Davi fugiu para homens de oração, homens e amigos que ele tinha naquele tempo. Davi reconheceu que como homem ele necessitava. Davi reconheceu que ele estava fraco espiritualmente, ele precisava de oração. Ele precisava de unção, ele precisava da presença dos homens de Deus ao lado dele. Ele vai para Naiote. E chega em Naiote. Estava ali Samuel, os profetas e todos que estavam ali. Saul fica sabendo. Saul começa a ficar sabendo, e ele chama alguns homens e fala assim: vocês vão lá até Naiote, em Ramá. Vocês vão lá. E vocês vão falar com Davi. Olha só o que aconteceu. Aqueles primeiros homens que foram a Naiote em Ramá, quando chegaram ali na terra dos profetas, diz a palavra de Deus que aqueles homens começaram a profetizar. O Espírito do Senhor tomou aquelas vidas.
E eles começaram ali a profetizar as coisas que estavam diante dele, porque o ambiente de glória, o ambiente da presença do Senhor naquele lugar era grande, era maravilhoso. Saul fica sabendo, aí ele manda uma segunda comitiva, separa mais alguns homens e fala assim: vocês vão lá, já que aqueles primeiros, eles foram fracos, e vocês vão lá e vão avisar Davi. E diz que novamente aquela segunda comitiva, quando chegou ali diante da glória do Senhor na terra dos profetas, diz que aqueles homens também começaram a profetizar. O Espírito do Senhor tomou aquelas vidas ali. Saul ficou sabendo. Aí Saul resolve, preparou uma terceira comitiva. Vocês vão lá, porque aqueles dois lá ficaram por lá, não querem nem sair de lá. Aí diz que ele manda a terceira vez. E na terceira vez, quando eles chegaram ali perto também da terra dos profetas, aconteceu a mesma coisa. Eles começaram a profetizar, o Espírito do Senhor começou a tomar conta daquela terceira comitiva. Aí Saul pensou assim: já que eles não resolvem, vou eu resolver. Saul sai do lugar onde estava e vai para a terra dos profetas. E chegando ali naquele lugar, diz que a palavra do Senhor nos diz que o Espírito de Deus começou a tomar conta de Saul. E Saul começou a profetizar. Saul começou a tirar a sua capa, começou a tirar a sua roupa. E Deus começou a mostrar para Saul o que ele era anteriormente, o que ele foi usado pelo Senhor, naquele homem que estava sendo no início do seu reinado. Sabe o que eu vejo nessa passagem? Que muitas vezes Deus está em busca de mim e de você, para aquele início da tua jornada. Quando você profetizava, você falava línguas estranhas, quando você dava glória a Deus por tudo que acontecia na tua vida, quando as coisas, quando estavam diante de você, a glória do Senhor se manifestava, você falava uma palavra, você era uma mulher de oração, você era um homem de Deus. Arabaxere cantarabacheias. Oh, aleluia! Essa casa é terra de profeta aqui nesse lugar, nessa noite. Essa casa, essa noite, é a casa que o Senhor preparou para esse lugar. Deixa o Espírito do Senhor tomar você nessa noite. Deixa o Espírito do Senhor pegar você nessa noite. Deixa o Senhor tomar a tua vida, irmão, irmã de Deus. Deus está te trazendo aqui nessa noite, porque Ele tem um propósito com você. Eles têm algo grande para com a sua vida. Às vezes você não entende o porquê das coisas, você não entende o porquê da situação, mas Deus está dizendo: olha o que eu já fiz por você, olha o que eu já operei na sua vida, olha o que eu realizei na tua casa. Às vezes, irmãos, a gente, diante dos problemas que são tão grandes na nossa vida, diante das situações em que a gente está vivendo, muitas vezes a gente vai levando na rotina a cada dia, a gente vai vivendo uma vida de qualquer jeito, e a gente esquece o que o Senhor já fez. E às vezes Deus tem que te trazer para a terra dos profetas, para mostrar quem é Deus na sua vida, para mostrar quem é Deus e quem você é. Aleluia! Eu quero chamar o grupo de louvor a vir aqui à frente. Há um doce espírito aqui nessa noite.
Há um Deus maravilhoso, onde que manifesta a glória de Deus nesse lugar. Eu quero nessa noite que você seja tomado por essa presença. Não deixa com que o teu coração fique fechado, fique amarrado nessa noite, mas dá liberdade para Ele fazer, dá liberdade para Ele operar, dá liberdade para Ele conquistar você. Sabe por que das lutas na tua vida, irmão? Sabe por que tem muita luta na sua vida? Por causa da unção que está na sua vida. A unção que está na nossa vida incomoda as pessoas, incomoda o adversário, o inimigo que não quer fazer você ser um vencedor nessa noite. Vem para a terra dos profetas aqui nessa noite. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus te mudar. Entrega para Ele os teus problemas. Entrega para o Senhor aquilo que você está passando nessa noite. Só confia. Só confia. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Amém.